Bom dia. Hoje nós vamos tratar aqui de uma questão que tem se desenvolvido muita polêmica e que carece de alguns esclarecimentos, até para que você entenda o que é, como se desenvolveu, como está se desenvolvendo, que é exatamente o que se chama de ideologia de gênero. Nós podemos também chamar de agenda de gênero. Por que agenda? Porque é um conjunto de diretrizes traçadas, elaboradas no âmbito internacional e que devem ser implantadas nos países através de acordos, de convenções, etc. Mas esse assunto ele tem um grau de complexidade muito grande porque, sem dúvida alguma, é uma das mais bem elaboradas estratégias para se destruir a sociedade ocidental, a cultura ocidental, de influência greco-romana, judaico-cristã. É uma das mais bem elaboradas estratégias para você desconstruir uma ordem e caminhar para construir uma nova ordem. Por isso que esse assunto eu não vou poder tratar em apenas um vídeo, como eu costumo fazer. Apesar de tudo muito resumido, são diretrizes para você pesquisar. Essa é a proposta dessas aulas em doutrina revolucionária. Mas mesmo assim eu vou precisar de mais de um vídeo para tratar desses pontos básicos, por mais resumido que eu venha abordar. Mas eu preciso fazer com você aqui uma revisão um pouco rápida, mas importante, a respeito da questão do marxismo, da revolução. Né? Só recapitulando, para que você entenda o objetivo da ideologia de gênero ou da agenda de gênero, que é uma evidente aplicação do marxismo, particularmente agora na sua versão marxismo cultural. É importante que você observe também a impregnação do raciocínio dialético, do raciocínio do conflito, que perpassa todo o discurso da ideologia de gênero. E nesse sentido, é importante você entender também a aplicação do conceito de alienação. Isso porque, mesmo dentro do âmbito do marxismo, o conceito de alienação é um conceito muito mal entendido. Quando Marx deu o exemplo do conceito de alienação vinculado às relações de trabalho, isso não significava que o conceito de alienação se restringia às relações de trabalho. É preciso entender que o sentido de alienação é algo que está fora, é algo que nos domina, é algo que me impregnou. E nesse sentido, cabe ao revolucionário exorcizar este mal que está em mim. Se você aprofundar mais o seu estudo sobre marxismo, e como eu já alertei várias vezes, o marxismo é todo construído no sentido de oposição ao cristianismo, no sentido de oposição à Bíblia, você vai ver claramente que o conceito de alienação ele está numa relação direta com o conceito de pecado. O pecado tem que ser exorcizado, o pecado tem que ser transmutado, o pecado tem que sair de mim. Da mesma forma, a alienação. Ela tem que sair de mim, eu tenho que me tornar desalienado. Eu tenho que me converter. E tudo isso no sentido revolucionário. O novo homem não para Deus, mas o novo homem para a revolução. Isso é importante você entender porque, tal como eu já salientei também, um ponto importantíssimo que
começa a marcar a ideologia de gênero é exatamente uma inversão, uma troca da palavra sexo pela palavra gênero. E, nesse sentido, abre o caminho para a chamada perspectiva de gênero, que é exatamente a aplicação da dialética. A perspectiva de gênero, o enxergar o mundo a partir da questão do gênero, é enxergar em todas as relações humanas uma relação conflituosa entre homem e mulher, mas não mais apenas entre homem e mulher, e sim como referência a tudo aquilo que pertence ao poder do homem, que passa a ser considerado o poder do macho, do violento, do preconceituoso, que tem que ser destruído pelo revolucionário, que tem que ser destruído pela revolucionária feminista, marxista, né? Que tem que ser destruído pelo movimento gay, revolucionário, etc, etc, etc. Né? Então, a tese passa a ser o homem, o masculino e tudo aquilo que pertence ao masculino, e a antítese, né, ela vem a ser tudo aquilo que é anti-masculino, anti-homem. Ok? Então, é preciso ter esse raciocínio em mente para você entender o objetivo, né, o porquê da ideologia de gênero. Importante você entender também, agora, uma outra dimensão, que é a dimensão, digamos, genuinamente internacional, que é o papel da Organização das Nações Unidas nesse universo dessas discussões revolucionárias. Né? Bom, rapidamente falando também, só para relembrar, eu já disse em outros vídeos que a ideia de um governo mundial ela é muito antiga. Né? A ideia de uma nova ordem, a modernidade como um modelo de ordem, e então vamos caminhar para uma nova ordem. Uma era moderna, vamos caminhar para uma era pós-moderna. Nesse sentido, também a ONU tem um papel importante, e não somente a ONU agora, mas também um conjunto infinito de fundações e organizações não governamentais que passam a ter esse nome exatamente para que você não perceba o papel político dessas organizações. E estas fundações e organizações, criadas e bancadas exatamente pelas grandes corporações econômicas, é que vão começar a dar um direcionamento do mundo de acordo com os interesses das grandes corporações. Então, é uma clássica aplicação da dialética hegeliana. Tá? Uma das mais inovadoras aplicações da dialética hegeliana. Vamos transformar o mundo, não vamos só explicar o movimento, mas também nós podemos direcionar o movimento através do fomento do conflito, que nós estamos vivenciando hoje, no cenário nacional e internacional, é uma das mais bem elaboradas e também aplicação dessa dialética, dessa adaptação da dialética hegeliana. E, nesse sentido, as universidades também passam a ser importantes. Não por acaso, muitas vezes, elas são as grandes universidades do mundo são originadas de fundações e bancadas por fundações. Fundações essas, por sua vez, longa-manos de grandes corporações, exatamente para que determinadas ideologias, determinados tenham toda a possibilidade, toda a estrutura para se difundir. Muito bem. Dentro desse universo, existem algumas questões que estão em pauta e que também fazem parte de alcançar esse objetivo. Esta seria, digamos, uma terceira dimensão. O controle populacional, a liberação sexual, o aborto livre, a prostituição voluntária e a abolição da família. Se você prestar bem atenção, né, a grande releitura que os marxistas, os neomarxistas fizeram, que gerou o marxismo cultural, foi exatamente perceber que no Manifesto Comunista, Marx dava a seguinte ideia, que para destruir a sociedade capitalista, leia-se, a sociedade cristã, era preciso abolir a família e transformar a escola.
Isso é muito importante para você entender, porque o que está acontecendo hoje é exatamente a aplicação dessas orientações inovadas a partir do marxismo. Né? Ora, se Marx disse que as relações de poder se estabeleciam através das relações de produção e por aqueles que detinham os meios de produção, né, vai se fazer uma mudança nessa perspectiva, porém muito eficiente, particularmente muito bem sintetizada a partir da escola de Frankfurt, em que o eixo do poder passa a ser localizado nas relações culturais e naqueles que detêm os meios para a criação e difusão dessa cultura. Daí porque penetrar no sistema produção de cinema, daí porque no sistema acadêmico de ensino, daí porque penetrar no sistema da imprensa, da publicação de livros, exatamente para que essa cultura, através da cultura, novos saberes pudessem ser difundidos e dissolver todo aquele modelo de sociedade anterior rumo a uma nova sociedade cada vez mais, evidentemente, anticristã. Né? Muito bem. Nesse sentido, é importante você entender dois grandes eventos que aconteceram no mundo. Em 94, que foi a Conferência do Cairo, e em 95, que foi a Conferência de Pequim. Um tratou sobre a questão populacional, o outro tratou sobre a questão da mulher. É importante você perceber isso porque essas conferências elas existem exatamente para que possa se criar um consenso a partir de determinadas plataformas, a partir de determinados interesses e objetivos, e a partir desse consenso vai se estabelecendo uma série de estruturas tentaculares, exatamente com o objetivo de difundir essas ideias originais desse consenso. Há uma grande questão no mundo hoje que é preciso entender, tá? Que é o problema do controle populacional. Então, toda vez que você ouvir um discurso de acabar a pobreza, toda vez que você ouvir um discurso de aborto, etc., você saiba que, de alguma forma, esse discurso está ligado ao controle populacional. A política do casamento homoafetivo, a política ambiental, tudo isso está ligado, de alguma forma, ao chamado controle populacional. Isso você pesquisa com muita facilidade na internet. Eu recomendo até você que evite comprar livros, porque para você não se enganar, comprar uma coisa achando que é outra, primeiro pesquise sobre isso na internet e depois você vai poder comprar livros e estudar com mais segurança. Né? Basta você ver, inclusive, a perspectiva que já vem da chamada revolução sexual. Quem foi que inventou essa ideia de revolução sexual? Essa ideia é iluminista, essa ideia vem de Marquês de Sade. E o Marquês de Sade, ele trata exatamente da questão, né? Para você destruir o cristianismo, está lá no livro dele, né? Filosofia da Alcova. Para você destruir o cristianismo, você precisa provocar uma revolução sexual. Essa revolução sexual, ela vai exatamente quebrar todas as tradições e valores e fazer com que essa sociedade se inverta. A partir daí, você vai ver uma série de autores trabalhando essa questão da revolução sexual, inclusive um ex-aluno de Freud, e bem recentemente você vai ver um dos grandes ícones dessa revolução sexual, que é muito badalado aqui no Brasil, o seu Michel Foucault. Daí é nesse cenário que se encaixa a ideologia de gênero, exatamente com o objetivo de criar uma dialética, gerar um conflito esse em que ao mesmo tempo separe bem separado o que é biológico do que é social. Por que
a ideologia de gênero tem tanto interesse em separar o que é biológico, natural, do que é social. Exatamente por conta de que, se houver esta separação entre o biológico e o social, é possível dizer então que, se é social, ideia trazida inclusive por Simone de Beauvoir, se é cultural, se é social, é possível transformar. Daí porque a ideologia de gênero ela tem tanta aversão a tudo aquilo que diz respeito a pai e mãe, marido e esposa. Exatamente porque esta relação vinculada à questão sexual já não interessa mais. Você vai ver que isso vai acontecer com muita proeminência, a partir inclusive da Conferência de Pequim, quando muitas ONGs importantes e poderosas, né, elas vão impor que essas discussões se alastrassem e que essas políticas, não só discussões, mas que essas políticas tomassem todos os espaços possíveis, tanto dentro do universo público quanto dentro do universo privado. Daí porque retomar a ideia do ensino, da educação sexual na escola. Exatamente para que pudesse ser tirado do seio da família esse poder de educar, orientar sexualmente seus filhos e trazer para a escola esta responsabilidade essa que tinha como objetivo, exatamente, e é o objetivo, criar uma nova geração de pessoas desvinculadas a esses valores modernos e voltadas, já internalizado com esses valores pós-modernos. Então você começa a ter, né, a incorporação, de fato, da chamada perspectiva de gênero, com a bandeira de que é uma luta contra a homofobia, né, e evidentemente que isso é também uma estratégia, porque se você se opõe a essa educação sexual nas escolas, se você não concorda com o que está sendo ensinado aos seus filhos, você logo será chamado de homofóbico, né? Logo você será xingado, chamado de homofóbico, e isso é propositalmente feito exatamente para intimidar os pais, para que eles não tomem nenhuma posição com relação a isso, ou tenham medo de tomar. Eu vou encerrar por aqui, e em breve eu vou gravar sequências desses vídeos, salientando inclusive alguns livros de autores importantes, né, como o Sr. Michel Foucault, Beauvoir, como a Kate Millett, como o Sr. William Reich, que fundamentaram, que deram orientação de fato doutrinária a essa política da ideologia de gênero. Muito obrigado pela sua atenção.